Liturgia da Palavra, sexta-feira, Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência. E a igreja hoje, se vestindo de vermelho, vai celebrar aquele momento que nos aponta para o sacrifício de Jesus, onde nós renovamos esse sacrifício todos os dias na celebração da Eucaristia. E no Evangelho, hoje de João 18, verso 41, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Nós vamos trazer esse momento especial que nós celebramos, a Semana Santa, essa celebração onde nós vamos recordar todo o sofrimento de Jesus, tendo em vista a remissão de nossos pecados. Fiel ao Pai e à humanidade, Jesus consuma a sua vida na cruz. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, acompanhando-o em sua paixão. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. O presidente e os ministros aproximam-se do altar, fazem reverência e por breve tempo prostram-se ou se ajoelham. Em seguida, todos de pé, o presidente faz a oração. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro das profecias de Isaías, capítulo 52, verso 13, ao capítulo 53, verso 12. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz,
e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo como sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reze comigo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Reze comigo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Reze comigo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Reze comigo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações. Tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Reze comigo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16, capítulo 5, verso 7
a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 1 ao capítulo 19, verso 42. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Reze comigo. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Conferir, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8 seguinte. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote
cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê? Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentaste contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo
ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez num palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o.
Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis.
E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mais às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Diante de uma leitura grande, onde nós vamos ver todo o momento da paixão de Jesus, desde o momento que Judas vai entregá-lo, desde o momento de sua prisão, desde o momento em que ele vai estar diante de Caifás, diante de Pilatos, o governador, diante da população que vai pedir a sua crucificação. Jesus vai estar diante de sua mãe também, no momento que o seu discípulo que o amava também, vai estar com sua mãe, mostrando essa ternura do verdadeiro discípulo, de estar aos pés de Jesus, na cruz de Jesus, com o sofrimento de Jesus participando, e ao lado de sua mãe. Jesus, ele faz a entrega do seu espírito, fazendo a consumação, porque Jesus, ele é a nova aliança, e tudo está consumado, como ele diz, tudo está consumado. Ele vai pedir antes de sua morte, ele vai pedir dizendo que tinha sede, e os soldados vão levar para Jesus, em vez de água, vão levar vinagre para Jesus tomar. E Jesus vai tomar e vai entregar o seu Espírito. E o nosso papel, a partir daí, é perguntarmos: como tenho vivenciado o cristianismo na minha vida? Como tenho assumido o meu batismo? Como tenho vivenciado cada mensagem que Jesus deixou? Jesus, ele foi crucificado, padeceu pelos nossos pecados. Como tenho respondido ao seu apelo, como tenho respondido à minha vocação, ao meu chamado? Jesus, ele quer de nós uma adesão que não seja aquela adesão de nós lembrarmos dele apenas na Semana Santa, de nos compadecermos de seu sofrimento. Jesus quer uma adesão nossa, que seja a partir do seu sofrimento, assumirmos em nós nossa vocação, assumindo a cruz também nossa de cada dia, indo em direção a Ele no nosso Calvário, carregando a cruz, participando e fazendo somar-se ao sofrimento de Jesus os nossos sofrimentos, não nos reclamando, nem murmurando de cada passo que passamos, padecemos, mas olhando sim para a cruz de Cristo, indo na direção dela, porque Jesus Cristo dissera em outro momento: quem não vier após mim e não carregar sua cruz, não é digno de mim.
quando olhamos para a cruz de Jesus, é para lembrarmos desta frase. Vamos até Ele também. Vamos carregar nossa cruz, não vamos ficar como aqueles que estavam ali, à distância, apenas olhando para Cristo crucificado e até achando que Jesus estava ali como um amaldiçoado, como muitos pensavam, como aquele que Deus abandonou e castigou. Nós devemos lembrar que muitos sofrimentos que passamos não significa que Deus não nos abandonou. Muita gente pensa assim, tem vergonha de falar até que está passando por uma dificuldade, achando que a dificuldade não é testemunho de um cristão. É testemunho de um cristão, sim. Os santos carregaram suas cruzes. Muitos carregaram até enfermidades nos seus corpos. Aceitaram enfermidades porque diziam que participavam assim, junto com Cristo, do seu sofrimento. Muitos aceitaram ser cristãos a partir da cruz. Muitos querem ser cristãos a partir da glória. Mas a glória não é manifestada se não for pelo caminho do Calvário. Nós temos que percorrer esse caminho. Nós temos que subir esse monte com Jesus. De boa vontade também ajudar Jesus a carregar a cruz. Não como aquele Simão de Cirene que foi obrigado a carregar a cruz com Jesus, mas de livre e espontânea vontade, irmos em direção a Cristo e também ajudá-lo a carregar a sua cruz. Carregar com Cristo e chegar lá com Ele também. Não como um mau ladrão que vai cobrar de Jesus, murmurar de Jesus os seus sofrimentos, mas como um bom ladrão olhar para Cristo, reconhecer naquela cruz um Jesus glorioso, um Jesus glorificado, entregar-se a Jesus nesse momento, nosso sofrimento, e dizer para o Mestre, como um bom ladrão falou, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus vai olhar para cada um de nós e vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi para isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus morreu, para nos dar o paraíso, o eterno descanso e a eterna glória. Vamos, portanto, como um bom atleta, como disse Paulo numa de suas cartas, lutar por esse prêmio, a coroa da vida eterna. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração, hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes da Sexta-feira Santa aqui conosco, fazer aquele momento também de nos enchermos da graça de Cristo, caminhar com Cristo, carregar nossa cruz com Cristo, nos penitenciarmos diante da cruz de Cristo, contemplar Jesus, a nossa salvação, como um bom ladrão que olhou para Cristo e viu nela a sua salvação. Vamos, portanto, rezar conosco. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão, e aqui pessoas que falaram conosco, e nós vamos responder.
Aqui falou conosco Mardônio Alves. Bom dia, irmão Paulo Maia, que Deus te abençoe, você e sua família, que Deus lhe dê muita saúde, paz e sabedoria para nos trazer essas lindas palavras de Deus. Amém? Jesus te abençoe também, igualmente, Mardônio Alves. E um grande abraço para a sua cidade, Barra do Corta, Maranhão. Um grande abraço, vamos mostrar aí, Barra do Corta, Maranhão, essa linda cidade, Maranhão que tem lindas praias, nessa costeira linda. Vamos mostrar mais uma vez aí, Barra do Corda, Maranhão, Jesus te abençoe. Mardônio Alves, Paulo Sérgio nos dá um bom dia. Bom dia, Paulo Sérgio. Esta evangelização traz para mim, meus irmãos e amigos, uma fé cada vez mais forte. Que nossa boca seja uma espada afiada, amém, para derrotar os nossos inimigos, amém. Vamos usar a palavra de Deus justamente como essa espada que faz com que a gente possa levar também aqueles que precisam de conforto, do amor, e para derrotar também nossos inimigos, como você fala aqui, Paulo Sérgio, porque a palavra de Deus, ela destrói e aniquila toda desavença, todo mal no meio de nós. Nilza Pereira, peço orações por Dona Maria Godoy, está entubada, Covid-19. Deus abençoe, Senhor, e este canal que nos evangeliza, amém. Vamos pedir que todo o canal reze por Maria Godoy, que está precisando de oração, ela está entubada com Covid-19. Deus vai fazer a obra. Deus é maior do que toda doença. E colocou aqui embaixo, já subiu para o céu, Nilza Pereira. Wanda Peixoto, bom dia. Estava com saudade desse canal abençoado, Senhor Paulo Maia. Marta Carolina Pifrade. Só tem 16 anos, minha caçula, não acredita em Deus. Vamos orar. Ore por ela. Estou em orações há quase um mês. Amém. Vamos rezar pela sua filha, Marta Carolina. Vamos pedir a Deus e que Deus tenha misericórdia e vamos rezar, porque a fé, ela vem também por meio da nossa intercessão. Ela vai acreditar, porque algo vai acontecer para ela acreditar em Deus. Comigo já aconteceu também. Eu precisei que algo tivesse acontecendo no tempo que eu estudava filosofia. Eu estava me tornando um descrente em Deus. Mas Deus mostrou o seu poder e eu acredito e não vou desacreditar jamais em Deus. Maria da Luz Varela. Bom dia, Paulo Maia. Tudo bem com o Senhor? Peço Jesus, José e Maria que cuide de mim, da minha casa e de toda a minha família. Amém. Jesus te abençoe. Maria da Luz Varela. Aqui falou conosco também Denise Carmos. Boa noite, Paulo Maia. Peço pela minha saúde que a Mãe de Jesus me liberte de tudo que estou sentindo. Amém. Vamos rezar junto com você pelas suas intenções. Denise do Carmo, aqui falou conosco também, Saúde Costa. Ieda Ruda, Maria Seilma, Deusuíta Jesus da Silva, Hélio Santana, Fátima Nunes, Cacilda Alves, Ronizeldo Antunes, Ana Costa, Marlúcia Carvalho, Edna Supélvida. E assim vamos encerrando. E que Deus nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!